retomada de restrições contra a Covid-19 volta a gerar instabilidade. O Estado recomendou que prefeituras limitem a 70% o público em eventos com grande aglomeração. Porém, especialistas afirmam que não é dessa forma que se faz o controle da pandemia. O alto número de contaminações pelo coronavírus fez com que quase todas as cidades da macro-região passassem a adotar novas regras e algumas medidas restritivas que já tinham deixado de vigorar estão retornando aos poucos, trazendo também de volta a insegurança de empresários e comerciantes. A pandemia foi um negócio para o nosso segmento muito devastador, né? Muitas empresas fecharam, né? Muitas se endividaram durante todo esse período, né? Chegamos a ficar 7 meses completamente fechados, então sempre tem um medo, né? Nós estamos bastante esperançosos que seja só uma onda, que a vacinação realmente tenha o efeito que nós estamos pensando que ela de fato tem. Então eu acredito que eu estou bastante otimista ainda, mas o medo não tem jeito, né? Porque o histórico realmente ele passa para a gente uma insegurança. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a capacidade de eventos festivos, culturais e esportivos passa a ser de 700 pessoas. Além disso, há restrição de 50% da ocupação para as casas noturnas. O decreto ainda informa que bares e restaurantes podem continuar com atendimento em 100% da capacidade, mas as aglomerações estão proibidas. Há uma limitação máxima de 10 pessoas por mesa e uma distância de 1 metro entre elas. Nós sempre tratamos esse assunto com muita seriedade aqui, né? Tanto é que quando teve a reabertura, nós fizemos todo um trabalho de higienização nas casas, com ozônio, enfim. Então, para poder dar a maior segurança possível para os nossos clientes, né? Então, a gente sempre está respeitando muito e, na verdade, mesmo quando acabaram as restrições, nós continuamos seguindo os protocolos. Sem prazo para o fim das restrições, as medidas não interferem no funcionamento do comércio, shoppings e serviços. No entanto, esse infectologista avalia com preocupação o novo discurso das autoridades, que antes limitavam a circulação de pessoas devido à baixa cobertura vacinal. E agora? É o que pergunta o profissional de saúde. A gente tem, eu falo aqui, por exemplo, na cidade de Santos, aqui em Santos a gente tem mais de 90% da população vacinada. Qual vai ser a justificativa que você vai dar para um comerciante, para uma mãe de um aluno, para, por exemplo, não retornar às aulas ou para fechar um comércio, se antes era tido como precisa vacinar para a gente poder ter a vida normal? Está vacinado, e agora? O que a gente vai fazer? Esse outro médico especialista em infectologia é ainda mais incisivo em dizer que não é dessa forma que se controla a pandemia. Para ele, as restrições não evitam uma nova onda de propagação do vírus e as prefeituras deveriam investir na atenção primária dos contaminados. Você tem que promover um efetivo acesso dos pacientes ao tratamento médico em pronto-socorro, porque a cepa atual ela é caracterizada com um estado gripal muito intenso, diferente das outras cepas. Ela não tem gerado internação hospitalar em UTI na mesma proporção que as outras cepas, e a população passa horas no pronto-socorro e lá, se não está contaminado, se contamina dessa e de outras cepas. Ou seja, tem que desafogar o atendimento médico nas unidades hospitalares, tem que aumentar o fluxo de pessoas com distanciamento social. Não adianta fazer lockdown e ter transporte coletivo lotado, por exemplo, ou pronto-socorros lotados. Isso é inefetivo. Isso só vai ajudar a quebrar mais a economia, dificultar a vida da população, que mais empobrecida terá mais dificuldade de cumprir as próprias medidas que o governo pede. Os médicos ainda afirmam que a experiência de fechamentos muito restritos e uma liberação desconexa levou a população a uma fadiga grande e a resultados nada consistentes, às custas de um sacrifício socioeconômico muito alto. A gente precisa entender a dinâmica da doença. É uma doença que aparentemente veio para ficar. O vírus ele atingiu um nível de evolução que nos leva a crer que talvez ele seja endêmico, embora essa variante Ômicron ela tenha surgido aparentemente para acabar com a pandemia, né, imunizar de uma maneira mais em massa, mas mesmo que ela não venha para isso, a gente precisa entender a evolução do vírus e ele chegou no momento de auge, pelo menos em relação à evolução dele, com maior transmissão
e menos mortalidade. No meu entendimento, não tem sentido fazer nenhum tipo de restrição nesse momento. Ela é apenas uma medida, provavelmente, para mostrar para a população que o gestor está fazendo alguma coisa, mas está fazendo uma coisa errada. O lockdown já se mostrou inefetivo nas outras cepas, nas outras ondas, e será inefetivo nessa onda, que tem uma capacidade de transmissão 100 vezes maior do que as outras cepas. Aí eles vão juntar dentro dos bairros residenciais doentes com não doentes, vai amplificar a transmissão da Covid na população, ao invés de diminuir. Na verdade, parece que é uma tentativa de varrer para debaixo do tapete a situação. Ximena Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto justificou que as medidas sanitárias são adotadas diante do aumento dos casos de Covid-19 e gripe na cidade e reforça a recomendação do uso de máscara, álcool gel, distanciamento e vacinação em dia. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no Núcleo de Jornalismo do Sistema Clube o José Rita Moreira, ele que é economista. José Rita, essa retomada de restrições deixa empresários e comerciantes impedidos de planejar 2022. Ótima tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sem dúvida, né, André? Porque, de novo, a economia pagar a conta não faz sentido, né? Essa história de a economia a gente vê depois, nós já vimos que esse filme não funciona. E, lamentavelmente, a área de serviços é a mais afetada em qualquer medida que se tome no sentido de restritivo aí. Então, as sugestões que eu ouvi até agora realmente fazem todo sentido. Eu acho que não se deve criar expectativas de fechamento, de novos lockdowns, e sim o poder público está preparado para atender bem essa população. O que a gente percebe é isso, existe sim um entusiasmo, as pessoas estão investindo, principalmente aqui em Ribeirão, nós já estamos na faixa de 80% da população vacinada, quer dizer, não faz sentido. Acho que as medidas deveriam ser tomadas no sentido de tentar minimizar o problema de saúde, mas sem afetar a economia, né? Já começa assim, né? A gente já vê alguns estímulos aí de reduzir em 70% grandes eventos, e aí o caso noturno 50%, aí só pessoas sentadas e tal. Eu acho que tudo bem, houve um período em que talvez a população relaxou um pouco, deixou de usar máscara, começou a participar de algumas aglomerações aí desnecessárias, talvez isso tenha facilitado, mas é uma questão de cultura, né? Então não é uma questão pelo comportamento ou pela cultura das pessoas que a economia de novo vai pagar a conta. Eu acho que os comerciantes estão fazendo o papel dele, os empresários também investiram, contrataram, estão aí apostos para a retomada, então eu acho que as medidas sim devem ser tomadas, mas sem afetar a economia, André. Uma medida como essa, José Rita, ela gera um grande impacto na cadeia produtiva para os empresários, afinal, janeiro já é um mês complicado tanto para o trabalhador quanto para o empresariado. Bem lembrado, André. Janeiro é um mês complicado, é um mês de IPTU, de IPVA, de uma série de outras despesas que chegam agora e as despesas de final de ano que está se pagando agora também. E o empresário, como eu disse, ele está se planejando, né? Eu acho que o ano tende a ser um ano muito bom para valer, tá? E a expectativa é muito boa, principalmente as opções aí do agro e da área médica, que são muito fortes aqui em Ribeirão Preto também, estão em franca expansão e acontecendo. Enfim, então, o que você não pode é trazer aquela memória, né, do lockdown, do fecha tudo, de você vai perder estoque, você vai ter custos e não vai ter receita, você não vai poder pagar teu funcionário, aliás, você tem que pagar teu funcionário, mas você não tem dinheiro para isso, você se vira pegar empréstimo. Quer dizer, tudo que nós assistimos no passado, não faz sentido a gente retomar esse pesadelo novamente agora, né? Então, eu acho que sim, deixa a economia seguir o caminho dela, com todos os cuidados aí fitossanitários, mas sem que a saúde interfira nele, porque senão realmente nós vamos voltar atrás e ter todo aquele pesadelo do ano passado, André. José Rita Moreira, economista, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube, José. Prazer estar com você, André. Muito obrigado. Sempre o prazer é nosso. Um abraço.